Primeiramente, boa noite a todos. Me chamo Carolina, para quem não me conhece. Fui orientada pelo professor Wagner Salles e vou falar um pouquinho sobre liderança na crise, uma análise na percepção dos liderados. Vamos lá. Pela introdução, né? A liderança, enfim, desde que ela existe, ela tem sido objeto de diversos estudos e análises, né? Com diversas abordagens, sobretudo nesse período que a gente está vivendo de crise. Mas eu acho válido também comentar não só a crise em termos de pandemia, crise externa, mas também é válido citar a crise interna, que pode ser com o próprio líder ou na própria equipe também, né? Mas o foco desse trabalho é a gente falar na crise da pandemia, tá? Diante disso, um aspecto de grande relevância, de muita importância. Carol, eu vou te interromper rapidinho. É Claro. porque você deve estar passando a apresentação na apresentação do PowerPoint. A gente está vendo a sua tela do PowerPoint. Fecha a sua apresentação. Isso, Agora agora tá sim. Isso, isso. Pode usar essa daí pra gente, tá? tá. Pode seguir por aí Vou mesmo, usar sem essa então. problema. Isso. E pode seguir, sem problema não. Maravilha. Diante, né, desse pequeno contexto que eu fiz, um aspecto de muita importância é o olhar, a perspectiva, a percepção do liderado nesse cenário de crise. Vamos lá. O objetivo geral desse trabalho é mapear as características do líder, né? A gente conseguir mapear sob o olhar do liderado, para dessa forma, com esses resultados obtidos, a gente correlacionar com perfis, com conceitos utilizados lá no referencial teórico. E para a gente observar, fazer análises, né, sobre possíveis convergências, divergências, né, e, enfim, até algumas descobertas. E esse mapeamento ele foi realizado através de uma metodologia. Que metodologia foi essa? Foi questionário online, com 104 respondentes, 13 perguntas fechadas e 2 perguntas abertas no final do questionário. E também é importante dizer sobre as categorias elencadas. Essas categorias elas foram baseadas nos conceitos do referencial teórico, conceitos e algumas teorias também, né, dos traços, contingenciais, comportamentais. A gente elencou essas teorias e relacionou cada uma delas a 2 perguntas do questionário, para a gente saber sobre a percepção dos liderados, para ver se tem convergência ou não em relação a essas 2 perguntas que estão ligadas a cada categoria. São elas: comunicação assertiva do líder, justiça, inteligência emocional, engajamento, reconhecimento e o trabalho em equipe. Bom, falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica, né? Alguns conceitos foram utilizados, como a teoria dos traços, teoria comportamental, contingenciais, o conceito da liderança de alto desempenho também é importantíssima, a própria liderança na crise também foi um pouco explorada, um pouco falada, né? O posicionamento do líder, e eu também fiz uma pequena citação sobre a liderança transformacional, também fundamental nesse período em que a gente está atravessando, sob o olhar dos liderados. Agora eu vou partir para os resultados, né? A maior parte dessa porcentagem respondente foi do público feminino, com 68 aproximadamente por cento. Etária foi bem variado, né? Mas teve uma pequena predominância com 36,5% da população jovem barra adulta de 26 a 35 anos, né? E uma porcentagem muito parecida, com 23% e 24%, de 23% de 36 a 45 anos e 24% acima de 45 anos. E a minoria, né, da população mais jovem, de 18 a 25 anos. Vamos aos destaques da pesquisa realizada através do questionário online. O primeiro destaque é em relação à comunicação o primeiro destaque é em relação à categoria da comunicação assertiva do líder, né? A gente somou a concordância parcial com a total, porque as duas são concordâncias, né? E desse slide a gente teve quase 79% em termos de acessibilidade do liderado com o seu líder, e isso é de extrema importância, ou seja, existe uma comunicação assertiva sendo realizada. E essa é uma das características mais importantes da liderança de alta performance, de que o líder, ele saiba comunicar com a sua equipe de forma assertiva. O que é isso? Quando ele garante que o seu liderado entende de fato o que ele quer passar para ele, né? Isso é muito importante.
e também em termos de feedback e de conversas, né, para o liderado se sentir mais confiante, sem aquele sentimento de medo ou receio de falar com o seu líder. O segundo destaque é sobre também a categoria da comunicação, né, que teve uma porcentagem muito alta, em torno de 79%, em relação a essa categoria da autonomia e da liberdade para expressar a opinião, não só com o líder, mas também com seus pares, com seus colegas de trabalho, né? Você ter essa liberdade, essa, vamos dizer assim, tranquilidade, né? Porque a pessoa se sente muito mais à vontade no seu ambiente e ela, consequentemente, acaba performando melhor, porque ela não fica com medo, ela não fica com receio, né? E o líder tá ali a postos para ouvir, para receber e para criar melhoria juntos. O terceiro destaque foi em relação à categoria do trabalho em equipe, né, que teve também quase 79%, né, em relação ao ambiente de trabalho, fornecer um trabalho cooperativo através do próprio exemplo do líder, porque se o líder serve como exemplo, a sua equipe ela vai se inspirar, ela vai se motivar e ela vai aprender que através da cooperação, de todo mundo se ajudando, da ajuda mútua, eles vão conseguir atingir determinado objetivo e o seu desempenho vai melhorar, né? E também é uma das grandes características da liderança do conceito de alta performance. Nessa matriz, a gente pode observar a relação das perguntas com as categorias. Lembrando que cada categoria é relacionada a 2 perguntas, para a gente conseguir visualizar os pontos de vista do liderado, né? Para a gente ver se tem concordância ou não. A maioria absoluta teve concordância nas 2 perguntas relacionadas a cada categoria. Só na categoria justiça teve uma discrepância um pouco alta, porque na primeira é em relação à disseminação da cultura, né, do próprio exemplo que o líder dá na empresa, com quase 70% dos liderados que achou que o líder faz isso, só que 36,6% visualiza que não tem possibilidade de ascensão na carreira, que o líder não proporciona isso para a equipe ou para ele, né? Enfim, só para mostrar que em uma categoria a gente pode obter pontos de vista diferentes. Em relação às considerações finais, a gente realiza estudos, pesquisas e análises, né, o próprio questionário, e a gente concluiu que foi de fundamental importância realizar esse mapeamento sob a perspectiva de quem está sendo liderado nesse período de crise, porque assim a gente identifica os pontos fortes, a gente reconhece, né, e fica muito feliz, e os pontos de melhoria, né, em que o líder tem que trabalhar isso. Até não só para ele, mas também para a equipe, todo mundo sai ganhando, todo mundo se beneficia. E a gente, só para frisar, a gente ressalta o destaque positivo para as categorias de comunicação assertiva e trabalho em equipe, e os destaques negativos em relação à falta de empatia do líder com o seu liderado e a carência que o liderado sente em relação ao seu desenvolvimento que o líder não proporciona nesse período. Esses 2 foram os pontos mais mapeados nessa pesquisa. E levando em consideração a importância desse assunto, né? Ele é sempre estudado, a gente deixa em aberto para posteriores pesquisas, estudos, análises, diante de todas as questões que foram levantadas, até os resultados também que não entraram em destaque. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus sempre, em seguida meu marido e minha família, que me apoiaram, enfim, né, me deram força de forma incondicional. E, por fim, não menos importante, meu orientador, pela sua extrema competência, didática, paciência comigo durante todo esse processo. E eu encerro a minha defesa desse artigo com uma frase que representa o que eu acredito. A liderança é ação e não posição. Não é o seu cargo que te define, é o seu exemplo, né? Porque palavras convencem, mas atitudes arrastam. Então, sejamos o exemplo do que a gente prega. Muito obrigada a todos. Obrigado, Carol, pela apresentação aí. Eu vou só fazer o rodízio, porque eu, como seu orientador, não vou comentar nada mais sobre o seu trabalho, vou deixar aí pro Viás e pro Márcio. Vou começar com o Viás, com o nosso anfitrião aí do agendamento da noite, a sala é dele, né? Então a casa é dele.
a gente está aqui convidado. Então, Viais, suas considerações e tanto o Viais quanto o Márcio, fiquem à vontade para poder perguntar, né, mais detalhes, apontar críticas, outras contribuições, enfim, fiquem à vontade aí com a Carol. Bem, vamos lá, Carol. Parabéns, tá? Gostei muito do teu trabalho, gostei muito da tua apresentação. Não parece nem que tu tá nervosa, por incrível que possa parecer, mas eu queria estabelecer uma premissa agora contigo e com todos os demais que estão aqui vendo e todos os demais que vão apresentar. Toda e qualquer observação, seja esta positiva ou negativa, acerca de um trabalho que foi apresentado, é uma oportunidade de crescimento não só para você, não só para quem está aqui vendo, e também para a gente. Então, sempre o que eu vou falar para você agora, Carol, advém de uma análise que eu fiz no seu trabalho e não na sua apresentação. E ao tecer comentários acerca do seu trabalho, eu estou ratificando junto a você a importância que o teu trabalho teve para mim, porque eu fui lá ler o trabalho, etc e tal, tá? Vou abrir aqui o trabalho só para falar um pouquinho contigo sobre ele. De novo, gostei muito, mas eu queria começar não fazendo carinho e sim batendo. O teu tema é um tema que quando os alunos chegam para mim falando, professor, queria escrever sobre liderança. Eu falei, escreve, só não escreve comigo, porque eu não suporto ouvir falar de liderança. No entanto, Carol, haverá na noite de hoje um trabalho orientado por mim, cujo tema é liderança. E aí você vai virar para mim e falar assim, Viais, então você é maluco. Não, não sou maluco. A liderança, no momento atual, ela é absolutamente fundamental. Então, até 2019, se um aluno me procurasse para falar sobre liderança, eu falaria para ele, cara, todo mundo já falou tudo sobre esse tema. Agora, falar de liderança no momento de crise, no momento de pandemia, é uma nova roupagem para esse tema tão batido. Roupagem essa que você deu com muita correção, com muita perfeição. Na página 3 do seu trabalho, você usa a seguinte expressão. Este estudo indaga sobre as características de liderança que são reconhecidas em momentos de crise, partindo deste modo da percepção dos liderados. Bacana também, porque você vai falar de liderança na percepção de quem tem um líder, na percepção de quem é liderado por alguém. Ou seja, vai falar de liderança em como que eu, liderado, vejo o meu líder. Você vai comprovar a liderança ou não acerca da percepção de quem é subordinado a este líder. Eu acho que é uma pegada interessante e o caminho era esse mesmo. Só que, logo abaixo, você usa a seguinte expressão, apuramos e realizamos. Em alguns momentos no seu trabalho, você fala na primeira pessoa. Deve-se sempre evitar isso, Carol. E aí, de novo, eu estou falando isso para você até para uma eventual publicação. Você pensar em pegar esse trabalho e publicar, você nunca deve falar na primeira pessoa, até porque apuramos e realizamos, o trabalho foi feito só por você, então, mesmo que pudesse conjugar esse verbo, não de forma impessoal, mas na primeira pessoa, não seria no plural e sim no singular. Seguindo aqui, referencial teórico. Carol, uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, no referencial teórico é o local onde você não fala nada. O referencial teórico é o local onde você fala o que os outros disseram, né? E logo no seu segundo parágrafo, sempre, e não que você não possa comentar, tá? Você pode comentar o que foi citado, não tem problema nenhum. Só que logo no seu segundo parágrafo, dentro do referencial teórico, você faz uma afirmação muito forte, você bota o seguinte: liderança é a capacidade de influenciar pessoas e de direcioná-las. No referencial teórico, você não pode ser tão incisiva. No referencial teórico, quando você comenta alguma coisa, de novo, você tem que comentar as palavras de alguém que escreveu acima no seu parágrafo. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Isso daqui, para uma eventual publicação, com certeza vai ter gente que vai te chamar a atenção com relação a isso. Um cuidado estético bobo mesmo, mas que eu tenho que te falar, é que no teu capítulo 1.1 você recua o texto. E não recua. Você continua na mesma margem. Você não tem necessidade de fazer esse recuo, tá?
Seguindo aqui, coisa minha, não estou falando para você que não possa ser feito, mas é coisa minha. Você começa o capítulo 1.2 com uma citação. Tá? O capítulo 1.2 você já começa com uma citação. Não é errado, perceba que eu não estou falando para você que seja errado. Eu só acho ruim você já começar um capítulo com as palavras de outras pessoas. Eu acho que seria bacana você começar o capítulo até mesmo fazendo o seguinte, Carol, uma sugestão que eu te dou, neste capítulo serão apresentados tais e tais e tais conceitos, etc. e tal. Dá no primeiro parágrafo uma introdução do que vai ser apresentado para o leitor. Bem, vamos lá. Peraí que eu fiz besteira, que eu pulei tudo aqui que eu tinha anotado. Peraí. Anotei muita coisa, gostei muito do teu trabalho. Deixa eu ver. Tá, uso de tópicos, Carol. Eu já fui detonado em avaliações de trabalhos por causa de tópicos. Não devem ser utilizados tópicos, especialmente no referencial teórico. Por exemplo, na página 8, você coloca assim, diante do conceito de Collins, 4 atitudes são destacadas, 2 pontos. Aí tu bota número 1, número 2, número 3, número 4. Escreva isso na forma de um parágrafo contínuo, com texto corrido. Tá? É melhor você fazer dessa forma. Gostei muito da observação que você fez na metodologia quanto à pesquisa ter sido submetida ao comitê de ética da universidade. Eu acho isso absolutamente fundamental que você tenha expressado isso. Parabéns pela observação. Agora, uma curiosidade, aí eu vou pedir para você me explicar. As suas perguntas, você botou do 1 ao 13, e cada pergunta tem um construto, cada pergunta tem um fator de análise. Por exemplo, comunicação foi a base para a primeira pergunta. Justiça foi a base para a segunda. Entendo o que eu estou querendo dizer. Você falou de comunicação na primeira pergunta e depois você só foi falar de comunicação na 8ª pergunta. Você distanciou as perguntas sobre os fatores. Você falou de justiça na segunda pergunta e você só foi falar de justiça de novo na 13ª pergunta. Isso foi proposital ou isso foi por acaso? Bom, eu fui construindo a ordem do questionário dessas perguntas fechadas em termos de, como é que eu posso dizer, para cada questão se falar, fazer um sentido e construindo uma linha de raciocínio. Tanto que a primeira pergunta, eu pergunto sobre a classificação do relacionamento do líder com o liderado. Aí na segunda, sobre acessibilidade. Na terceira, sobre disseminação da cultura, né? E assim vai. Eu quis criar uma interligação entre cada pergunta, construção de um raciocínio. Eu entendi, mas e perceba que eu não tô entendendo que foi por acaso, não é isso, Wagner? Só me corrija. Esse distanciamento foi por acaso, né? Na verdade, ela tá até o nervosismo, né, que bate o branco nela. A questão, a gente até conversou sobre isso, aí eu sugeri, Carol, em vez de você buscar simplesmente respostas, tenta criar algumas questões, daí pensa em categorias, mas também pensa que as pessoas elas têm a tendência de responder algumas coisas inicialmente e depois responder outras conforme vão se cansando, vão pensando muito. E aí a gente optou, juntos aqui, né, no sentido de deixar para ela escolher, e a gente optou então por separar as categorias para tentar buscar contradições. E aí foi essa contradição, inclusive, que ela botou lá no trabalho, vocês leram, você pode comentar depois podem perguntar para ela. E aí a gente embaralhou, eu pensei junto com a Carol sobre isso, e falei, Carol, lembra as 2 opções aqui. A gente constrói no meio do raciocínio, ou a gente embaralha aqui para a pessoa que está respondendo não perceber o que está respondendo. Ela, não, eu gostei dessa opção aqui, então eu vou embaralhar. Então eu falei, beleza, então coloca as perguntas aí num ordenamento que você acha interessante. E aí ficou separado por causa disso, entendeu? Ela na apresentação, a Carol na sua apresentação, Carol, você falou que justiça teve uma diferença muito grande, eu não lembro agora, mas era tipo 78 e 36, era alguma coisa em cima disso. Se bobear, se você coloca as 2 perguntas juntas, a pessoa que respondeu a pergunta número 2, quando chegou lá na pergunta 13, ela nem se ligava no que ela tinha respondido lá na pergunta 2. Se tu coloca a 13 junto da 2,
ao invés de colocar 2 e 13, se tu coloca 2 e 3, as respostas seriam muito mais próximas. Então, assim, foi muito bacana você ter feito esse distanciamento. Tipo, eu vou perguntar sobre justiça logo no início e depois eu só vou falar disso no final. Exatamente por esse fator que o Wagner mencionou pra gente. E foi muito interessante você ter feito disso, ter feito dessa forma. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim, sim. Quer ver uma limitação da sua pesquisa que você não falou? Você entrevistou, você fez o questionário com 68% de mulheres e 32% de homens. Sim. Ou seja, 2/3 dos respondentes são mulheres. Um terço é composto por homens. Isso é uma limitação, isso é um viés, porque naturalmente você enviou essa pesquisa para as pessoas que você conhece. Você deve ter colocado rede social, WhatsApp, não sei como que você fez. Mas e você conhece mais mulheres do que homens? Quando que a realidade nos mostra que é meio a meio, né? Então, assim, isso é uma limitação. Não estou falando que é algo ruim, mas isso é uma limitação. Porque essa pesquisa está enviesada em razão das pessoas, do público, das características e do perfil do público que você conhece, tá? Verdade, eu ia comentar, mas eu acabei esquecendo, né, de colocar essa observação muito bem colocada. Por que você não usou gráficos para todas as perguntas? Eu senti falta disso. Por que você não botou gráficos para todas as perguntas? Para todas as perguntas fechadas? Isso. Porque eu estou vendo aqui gráficos, você colocou 1, 2, 3. Você botou só 3 gráficos e você chamou, tanto no trabalho quanto agora na apresentação, de destaques, né? Por que você não botou gráficos para absolutamente tudo? Não só para o que te saltou aos olhos como um destaque? Porque eu acho, enfim, né, eu posso estar errado, mas eu optei pelos destaques para, não para enaltecer, mas para valorizar, para reconhecer essa liderança de alta performance, para enaltecer o quanto é importante, sobretudo em momentos de crise. Claro que as outras respostas, como dá para observar pela matriz, né, obtiveram cerca de 67%, 68%, ou seja, uma visão positiva. Mas os destaques eu achei muito importante enaltecer, valorizar eles, por esse motivo. Entendi. Por fim, até já anotei mais coisas aqui, mas não quero me estender porque eu já me estendi muito. Você, lá na página 18, você fala o seguinte: uma contradição é encontrada na questão 14, que indaga se o respondente está ou não satisfeito com a liderança. Por quê? Porque você diz, na questão 1, 74% dos respondentes afirmam bom ou ótimo relacionamento com o líder. Então, 74% bom ou ótimo relacionamento. E, mesmo tendo um bom ou ótimo relacionamento com o líder, apenas, apenas 39 registraram motivos de insatisfação com os líderes. Ok? Então, assim, seria interessante você utilizar isso até com uma pesquisa futura. Por que perceba o que você disse no seu trabalho, Carol. O fato de uma pessoa ter um bom relacionamento com um líder não tem como consequência esta pessoa entender que aquele líder é um bom líder. Eu posso ter um bom relacionamento com o meu líder e não achar esse cara um bom líder. É interessante isso, né? Você disse, olha, eu me dar bem com o meu superior não quer dizer que eu entenda que ele é um bom líder. Cara, isso dá um baita trabalho, dá uma baita pesquisa futura que você pode expandir esse teu estudo, tá bom? Só deixar como sugestão, de novo, te parabenizar, teu trabalho está muito bom. Algumas coisinhas ali a acertar até para uma eventual publicação, se você assim desejar, mas, de novo, parabéns, você está merecedora dos maiores elogios, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado, Viais, pelas considerações aí, pelos questionamentos. Depois eu vou pegar, Carol, com o Viais os comentários dele e vou te contar, tá? Na íntegra. Aí a gente depois, você dá uma olhada, a gente conversa e ajusta o que for necessário, tá bom? Márcio, sua vez, meu amigo. Ok.
Bom, não vou falar nada sobre o que o professor Vinhas já pontuou, para não ficar repetitivo, mas o que eu percebi aqui, falando aqui dos seus resultados, da sua pesquisa? A gente sabe muito bem que a liderança é um aspecto extremamente sensível nas empresas, nas organizações. Mais da metade dos investimentos que são feitos em treinamento hoje no Brasil, né, segundo a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, é na formação de líderes, porque isso está até no próprio DNA das pequenas e médias empresas em relação aos critérios que elas usam para promover esses líderes. Normalmente, são promovidos por mérito técnico. Nunca faltou, é o primeiro a chegar, cumpre todos os procedimentos, é o campeão da empresa, então vamos votar ele para ser o gerente. Normalmente ele é informado numa sexta-feira que ele vai assumir uma equipe na segunda. E essa é uma praxe, né, das pequenas e médias empresas. Então o que acontece? Ele é preparado, ele é treinado, ele não é preparado, ele não é treinado, e quando ele assume esse cargo, ele se esquece de que ele precisa ter outros aspectos comportamentais que antes não eram exigidos. Ele precisa saber se comunicar, saber se planejar, ele precisa saber fazer um treinamento, fazer uma reunião. Então, esses aspectos... Está barulhando, está um barulho danado aí, Wagner. Será que é você? Acabou de passar na moto. O meu estou fechado. Pode ser. Tá. Então, o que acontece? Isso faz com que diversos fatores que são fundamentais para o líder simplesmente não existam. Aí, quando eu olho na página 15, meu líder é acessível, promove abertura para reuniões, feedbacks e conversas. Se eu somar o que você tem aqui de resultado entre concordo parcialmente e concordo totalmente, a gente está falando que 80% dos líderes que foram pesquisados, ou que, enfim, foram alvos dessa pesquisa, são praticamente deuses. Então, o que acontece? É um resultado que chama atenção. Aí, o que eu percebi? Eu senti falta dos questionários que você disparou. Você fez ali o corte por gênero, por faixa etária, mas eu senti falta de tipo de segmento, indústria, comércio, serviço, e qual setor. Porque se a gente faz uma pesquisa como essa na área comercial, por exemplo, os resultados tendem a ser muito ruins, porque normalmente é a área que é mais pressionada nas empresas. Então, o fato de muita gente estar elogiando o seu gerente me chamou a atenção. Se você, de repente, tivesse aberto essa pesquisa de alguma maneira, eu vou fazer por segmento, vou fazer por setor, porque a pressão que é exercida no setor administrativo é diferente da pressão de uma área comercial, é diferente da pressão de uma área de suprimentos. Então, dependendo da área e dependendo do tipo de segmento, você pode ter respostas bem diferentes. E aqui eu não vi isso. Simplesmente foi um grupo de pessoas que respondeu sem ter esse corte. Isso poderia explicar por que quase 80% das pessoas acharam que os seus líderes são acessíveis, promovem abertura para opiniões e feedbacks. Eu conto nos dedos os líderes que eu conheci que são assim. Tá? Então, isso me chamou a atenção. Se você tivesse aberto a tua pesquisa ali em cima, ou no próprio formulário tivesse colocado esse campo, poderia, de repente, dar uma impressão diferente, entendeu? Basicamente, é isso. Tá? No mais, te dar os parabéns aí pelo trabalho, parabéns ao professor Wagner por ter conduzido essa pesquisa aí com garbo que lhe é peculiar. E minha colocação é apenas essa. Obrigado, Márcio. Vou abrir aqui o Google rapidinho para ver o que é garbo. Para saber se ele falou bem ou mal de mim. Obrigado. Obrigado, Márcio, pelas considerações. Tá bom. Vou esclarecer, né, que eu combinei com a Carol aqui algumas questões que fossem colocadas que fossem decisões, tivessem intervenções minhas, eu esclarecer para ficar claro, né? A Carol, ela botou no questionário não um campo de segmento, mas ela botou um campo de cargo, de função, que dá para a gente ali pelo menos
alguma segmentação um pouco melhor, um direcionamento um pouco maior do que, né, o sem nada. Só que por questão de tempo, apareceu muita coisa, muitas, e era uma questão aberta, né? A gente não definiu, né, muito bem os cargos para selecionar, a gente deixou em aberto. Então, cada um escreve de um jeito, então demoraria muito tempo para a gente categorizar certinho e juntar nas mesmas categorias os cargos que são semelhantes, no mesmo segmento. Aí eu decidi com ela, falei, Carol, então deixa isso de lado, a gente pode fazer para depois, para publicação, aprofundar uma coisa assim, mas para esse momento, foca no que é mais hábil mesmo, né, para você, dentro da tua capacidade, para você fazer a tua análise aí, tá? Então, só esclarecendo que foi por isso que não apareceu no trabalho dessa segmentação, tá bom? Ok. Também da mesma forma depois, Carol, eu pego os comentários do Márcio e passo para você, tá? E aí depois a gente conversa junto aí para fazer os ajustes. A gente vai então agora se reunir, eu, Vians e Márcio, para a gente poder conversar sobre a sua avaliação, Carol. Baixa a pressão aí, baixa a ansiedade. Respira. Daqui a pouquinho a gente volta então para poder conversar com vocês, tá bom? Só um minuto, gente. Muito bem, Carol. Carol e todo mundo que está assistindo junto com a gente. Antes da... Você fala antes ou depois, ou viés? Não, eu queria só falar de uma importante questão antes. Pode falar então. Muito, muito breve, tá? Até porque nós temos aqui conosco 39 alunos nesse momento. A Carolina, ela poderia ter feito um TCC constituindo-se meramente uma pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? Ela foi nos livros, viu o que os livros falavam sobre liderança em crise e ela colocava no trabalho o que os livros afirmavam, o que os autores, naturalmente, destes livros afirmavam. No entanto, a Carolina não se contentou com isso e fez um questionário, fez uma avaliação estatística em cima dos dados que ela recuperou.
Isso é uma dica que eu dou para vocês, para os 30, os 40 agora aqui presentes. Uma pesquisa ela torna-se muito mais interessante se metodologicamente ela é mais apurada. Então, parar na pesquisa bibliográfica não daria o peso que o trabalho da Carolina tem. Como ela passou da pesquisa bibliográfica e fez a aplicação dos questionários, o tratamento estatístico, etc. e tal, o trabalho da Carolina metodologicamente ficou mais robusto. E isso tem uma implicação absolutamente direta no resultado dela. Só uma dica para a galera que está aqui, porque eu esqueci de falar isso na minha apresentação, e é absolutamente fundamental, afinal de contas eu sou professor de TCC lá de administração. Wagner, fica à vontade. Obrigado, Vinhais. Carolina Camargo, a gente conversou e nós avaliamos aí as considerações, né? Os professores aqui propõem as notas, eu como seu orientador, né, eu faço umas considerações, mas a avaliação é deles, eles são a nossa banca, e o resultado é que você está aprovada no seu TCC com nota 9, tá bom? E aí a gente vai pegar depois então os comentários do Vinhais e do Márcio, a gente vai sentar junto para conversar, fazer alguns ajustes, para você então entregar a sua versão final toda aí, azeitadinha, depois da banca, tá? Parabéns, Carol, pela sua aprovação, pelo seu resultado, sua aprovação. Obrigado pelo privilégio de ter te acompanhado aí nessa trajetória, né, de ter fechado com você algumas coisas. Carolina, agora a gente pode falar aqui mais leve, né? A Carol, ela abria tudo, ela só ia abrindo. Eu vou pegar isso, pegar aquilo, outro, peguei o outro. Falei, não, Carol, fecha, vamos focar aqui e tal. Mas ela conseguiu realmente pegar o trabalho na mão, na unha, né, dentro do prazo, e conseguiu cumprir tudo isso certinho, conforme a gente combinou, tá? Obrigado, tá, Carol, por essa oportunidade, sucesso na sua trajetória a partir de agora, e depois a gente fala com mais calma, tá bom? Eu que agradeço, só agradeço, só agradeço. O privilégio é todo meu. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado, Vinhais, obrigado, Márcio, pela participação na banca dela. Aí vem espaço para você agora para tocar o restante dos trabalhos. Tá ótimo. Parabéns, Carol. Tudo de bom para você. Professores, muito obrigada.